Queridos amigos, queridos irmãos do Brasil, aqui na Turquia, reunidos em nome de Jesus para rever os caminhos de Paulo, Maria e os apóstolos, reunidos que hoje estamos aqui na região de Hierápolis, Laodiceia e Colossos, nós gostaríamos de analisar um pouco os acontecimentos nesta região, mas ficamos ontem de mencionar alguma coisa ainda sobre o encontro de Paulo e Tecla que aconteceu com a nossa visita à igreja de Paulo ontem, lá em Icônio. Esse fato que aconteceu, esse encontro de Paulo e Tecla, não está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Quem quiser pesquisar pode entrar na internet e procurar Atos Apócrifos de Paulo e Tecla. Vocês vão encontrar toda essa história e algumas obras também dos pais da igreja, dos patrísticos, Eusébio e outros. Vocês vão encontrar muitas fontes de pesquisas, inclusive aqui em Hierápolis tinha um grande historiador que chamava Pápias de Hierápolis, que a gente vai falar um pouquinho sobre Filipe ainda hoje, e Pápias deixou muita coisa registrada nos acontecimentos do cristianismo primitivo. Mas a história de Paulo e Tecla é uma história muito bonita, que é narrada de várias formas. Paulo de Tarso fala na obra Paulo Estevão, faz uma referência, o Atos Apócrifo de Paulo e Tecla também fala que foi uma jovem que era noiva naquela região de Icônio, e ao conhecer Paulo de Tarso, ela ficou apaixonada pela mensagem. Ela morava numa casa vizinha, a casa onde Paulo estava hospedado, e ela começou a ouvir a mensagem de Paulo pela janela da casa do vizinho, do lado de fora. E só através dessa mensagem indireta de Paulo, ela se apaixonou por Jesus e não largou mais Paulo de Tarso. Só que ela era noiva e houve um movimento do noivo dela com a mãe. A própria mãe dela ficou contrária ao encontro dela, ou o relacionamento de Paulo com ela, mas ela ficou, de uma certa forma, entusiasmada com a mensagem de Jesus, que não se incomodou com as perseguições que sofreu, através do prefeito local, através da mãe do seu noivo, que foram persegui-la. Ela foi presa, denunciaram Paulo, que também foi preso neste caso, mas nem ela nem Paulo se envolveram ou deixaram que isso os perturbasse. E ela passou por diversos fenômenos, que a gente hoje pode saber que foram fenômenos de efeitos físicos, porque prenderam ela e tentaram queimá-la, mas surgiu um fenômeno de uma tempestade, de uma ventania, que afastou o fogo dela e ela saiu ilesa da fogueira e, contrário ao desejo das multidões, ela foi salva, mas mesmo assim formaram um novo espetáculo num ginásio com animais, com leões, com animais de todas as naturezas, e a leoa que foi escolhida para devorar a Tecla deitou-se junto dela e ficou mansa como se fosse um cão de companhia, e não lhe fez mal nenhum. E todos os animais que tentaram colocar, humilhando-a, porque a multidão ela foi despida na frente de todos e submetida a esses testes, e de todos eles ela saiu ilesa. Mandou cortar o cabelo, Paulo também cortou os seus peotes, e os dois renunciaram ou venceram. Paulo foi solto, depois foi inocentado, e ela também, solta, não quis mais se casar com seu noivo, largou a família, embora tenha recebido
o arrependimento da mãe, que ela perdoou, mas mesmo assim ela continuou a sua vida dedicada à mensagem que ela recebeu de Jesus através do Paulo e pregou o Evangelho do Cristo até os seus últimos dias. Desencarnou a serviço do Cristo. Então é uma história que o livro de Atos não conta, mas representa uma dedicação, ou vamos dizer assim, uma sintonia daqueles que não conhecem a mensagem do Cristo quando voltam ou quando passam a compreender a sua mensagem libertadora. Então hoje não precisa mais desse tipo de prova, né? Nós já passamos, já evoluímos, graças a Deus, suficientemente para não sermos mais martirizados. Mas por onde a gente passa, vocês veem essas marcas fortes do testemunho daqueles que conheceram Jesus. E hoje pela manhã visitamos a cidade de Hierápolis, onde era uma cidade riquíssima, romana, e aonde está lá a história de Filipe, que visitamos, já era umas 11 horas, o martirólogo de Filipe, aí em Hierápolis, onde nós nos encontramos agora. Ali, curiosamente, os romanos fundaram essa cidade, as fontes, as águas, termas, que hoje chama Pamukkale, rica em sais minerais, atraíam as pessoas doentes, e muitos morreram ali, que formaram a necrópolis, que nós visitamos também, com muitas tumbas, né? muitas construções, e a marca romana em tudo isso, como a gente viu hoje pela manhã. E Filipe sai da Palestina e vem viver aqui. E passou aqui aproximadamente 47 anos. Porque ele saiu com 40 anos de Israel e chegou aqui, foi sacrificado ou foi martirizado com 87 anos. Morava ele e sua família toda aqui. A gente, quando chega num lugar como esse, a gente não tem nem ideia. É um vale muito bonito, como a gente já viu. Visitamos o lado de Herápolis e depois fomos para Laodiceia. E no meio ainda tem Colosso e Trípoli, que são duas cidades daquela época que hoje não existem mais, só tem ruínas. Colossos nunca passou por isso, ninguém nunca escavou arqueologicamente. A cidade está toda debaixo, no sopé dessa montanha que a gente está vista aqui, depois do rio. Colossos fica por ali. Mas a gente tem na carta de Paulo aos Colossenses e a Filemão referência a essas comunidades, que diz que o Paulo nunca esteve em Colosso, mas esteve em Laodiceia, e ele cita lá Epáfras, que era vamos dizer assim, o cristão que representava Paulo aqui nessa região. Mas Paulo esteve em Laodiceia e manda na sua carta aos Colossenses recomendações à comunidade de Laodiceia, onde nós estivemos agora, ainda estamos com a energia fresquinha na cabeça, né? Acabamos de chegar de lá. E a cidade de Laodiceia é a 7ª comunidade que nós vamos estudar. Na ordem é a 7ª, mas pela geografia que nós estamos fazendo, nós recebemos como a primeira. E vocês puderam ver pela mensagem que Jesus manda na carta, como através de João, na sua psicografia, que ele está prisioneiro em Patmos, Jesus vem em espírito. João é arrebatado, como ele diz no primeiro capítulo, né, do livro de Apocalipse, que ele estava prisioneiro em Patmos quando foi arrebatado e foi levado para um local que ele descreve, que ele só ouviu uma voz que dizia: tudo que vedes e ouvires, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor, que a gente costuma chamar de igreja, mas não é igreja.
A expressão original do hebraico e do grego nos leva para uma comunidade, como a gente já falou isso para vocês. E a comunidade de Laodiceia, ela foi uma das comunidades que, quando Jesus envia a carta, elas estavam muito envolvidas já com as questões materiais. Porque Laodiceia era uma cidade muito rica, porque ali eles tinham muita produção de ouro, criavam ovelhas com a lã específica preta. Era a única região que tinha ovelhas que já vinham originalmente com a cor preta, com a lã preta. E era muito caro. Diz que a comunidade era até soberba. O primeiro terremoto que aconteceu em Laodiceia, eles não precisaram de ajuda dos romanos para reconstruir. A mesma população da cidade se reuniu e reconstruiu a cidade, porque eles tinham muito dinheiro. Mas era uma cidade curiosa. Como toda cidade, a gente pode ver agora as encanações romanas que ali se encontram. Naquela época, Roma já tinha um sistema hidráulico admirável, com terracotas, com canos específicos que levavam água de onde? Daqui, de onde nós estamos, vinha de Herápolis ou então dali de Colosso. Uma levava água fria e outra levava água quente. E aí por isso que Jesus diz, e dizem que a água que chegava lá, dependendo da circunstância, ela chegava morna, insalubre e que ninguém tinha condições de tomar. Se alguém diz que a água tinha um cheiro desagradável, e se alguém bebesse alguma coisa, acabava se passando mal e devolvendo essa água, porque o organismo não aceitava. E é curioso que Jesus coloca na carta, como nós lemos para vocês, dizendo que eles estavam indiferentes. Eles estavam esquecendo do compromisso que tinha e que eles precisavam tomar uma posição, porque eles tinham que ser frio ou quente, porque morno eu os vomitarei. Ou seja, Jesus usa uma metáfora com a própria circunstância da situação material e geográfica daquela época, que é da própria encanação hidráulica da cidade, para trazer uma mensagem que identifica que era realmente Jesus. A gente sabe que, como João diz na sua carta, caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas verificai se os Espíritos são de Deus. Jesus quer dizer que a gente não pode não ficar em cima do muro. Como ele dizia em vida, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Aquele que tomar a mão o arado e olhar para trás, não é digno de mim. Aquele que tomar a mão, aquele que perseverar até o final, vencerá. Então, você não pode vencer ou conduzir o arado até o final se você for indeciso, se você não tiver renunciado a si mesmo, como ele diz, tomado a sua cruz e segui-lo. Então, essa carta, ela é realmente uma carta muito rica e de reforço. Primeiro, da ideia ou do sinal de que era Jesus que estava falando, porque ele dizia que não podia ser quente nem frio. Ou desculpe, ele não podia ser morno, tinha que ser ou quente ou frio, tinha que ter uma tomada de posição. Então, um cristão, um seguidor de Jesus, não pode ser meio termo, não pode ficar em cima do muro. E isso nós sabemos pela história desses mártires que a gente está conhecendo, eles realmente não ficaram em cima do muro. Todos foram fiéis, firmes, dando o exemplo de dedicação e amor à causa do Cristo. Então vamos analisar essa mensagem, vamos ler no livro do Apocalipse, logo nos 3 primeiros capítulos, que a gente vai falar para vocês, aonde a gente chegar, ler a mensagem de cada igreja e dizer o porquê daquela mensagem. E é curioso que cada uma vocês vão ver. Jesus mandava um sinal de que sabia. Na maioria dizia, eu conheço vocês, eu sei das tuas atitudes. Aí dava um sinal, porque era que ele estava dizendo aquilo. E todos sabiam que ele estava falando daquela comunidade. Por isso que ninguém foge, não adianta se esconder, que Deus é onisciente, onipresente e sabe onde estamos, o que fazemos e vai cobrar muito bem as atitudes que tomarmos diante dos conselhos que estamos recebendo através do Evangelho todos os dias. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e até amanhã com mais um Evangelho, se Deus quiser, já agora em Esmirna. Uma boa noite a todos e que Jesus continue conosco hoje e sempre.